Como tornar o seu ambiente um lugar favorável para o seu processo de emagrecimento e a prevenção de doenças crônicas. Olá, seja muito bem-vinda. Se você é nova aqui no canal, meu nome é Carol, eu sou naturóloga e eu vivi a obesidade mórbida por mais de 25 anos. Hoje meu trabalho é ajudar você a sair da linha da obesidade e a prevenir doenças crônicas de saúde. Deixa eu contar um pedacinho da minha história para você muito brevemente. Tem outros vídeos aqui no canal que tá falando sobre isso, mas eu gosto de dar essa introdução para que você saiba que eu não tô falando no vazio. Eu vivi a obesidade, eu comecei a engordar, eu tinha 7 anos e eu só conquistei o meu peso saúde a partir de procedimento cirúrgico com mudança de hábito. Isso não quer dizer que eu aconselho você o procedimento cirúrgico que eu fiz, muito pelo contrário. Eu cheguei à conclusão, depois da cirurgia bariátrica, que se eu não tivesse feito a cirurgia, mas tivesse recebido as orientações adequadas, eu tinha sim conseguido emagrecer. Eu tinha sim conseguido conquistar a saúde. E é por isso que eu tô aqui, para dividir com você dicas e táticas para que você não precise passar pelo mesmo percurso que eu para conquistar um corpo saudável. Criar o seu ambiente favorável é possível? Sim, desde que você saiba que ambiente é esse. O primeiro passo para a gente criar um ambiente favorável é descobrir quais são as coisas que presentes no nosso ambiente vão dificultar o nosso processo de emagrecimento. Eu tinha a ideia infantil de que, independente do que acontecesse à minha volta, eu tinha simplesmente que ter força de vontade e controle sobre aquilo que eu comia. Eu sofria de compulsão alimentar. Hoje eu me vejo como uma pessoa que sofre de compulsão alimentar, mas que segue um tratamento para o resto da vida. Isso não significa dieta restritiva. Isso significa uma nova relação com os alimentos, onde eu tenho que observar sempre qual é o meu comportamento, qual é a minha emoção, qual é o meu gatilho, para evitar ter uma relação de dependência, compulsão ou descontrole diante de determinados alimentos. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é avaliar qual é a sua relação com os alimentos hoje. Não dá para você criar um ambiente favorável simplesmente baseada na restrição. Você não pode simplesmente, porque ama sorvete, parar de tomar sorvete para que o seu processo de emagrecimento aconteça. Porque você simplesmente não vai parar de amar sorvete. Isso vai continuar sendo parte de você. Se você gosta de algo, ele continua sendo parte de você. Coisa que eu mais gosto é vinho. Se eu beber compulsivamente, eu sei que eu vou recuperar o meu corpo de 120 quilos que eu tinha há 10 anos atrás. Então hoje eu crio um ambiente favorável onde eu não tenho mais acesso ao vinho todo o tempo, percebe? Primeiro passa pelo reconhecimento. Qual que é o seu objeto de descontrole? Qual que é o alimento que provoca compulsão? Qual que é o objeto? Qual que é o alimento? Você não consegue se controlar quando ele está presente no ambiente. E é por aí que você tem que começar. Não pela restrição, mas pela identificação. Se você tem uma relação de dependência ou de descontrole com certos alimentos, você precisa identificar o que isso significa. Para mim, a relação com o vinho significava conexão com as pessoas da minha família. Na minha família, todo mundo bebe e bebe pra caramba. Mas isso é papo para outro vídeo. E o que acontece é que, pra mim, o vinho era uma espécie de ligação com a minha família, era uma espécie de conexão com a minha família. Hoje eu moro na França, já fazem quase 10 anos, e isso se tornou, lá no começo, quando eu mudei pra cá, uma espécie de conexão com a minha família. Fazia uma espécie de conexão afetiva instantânea? Pois é. Identificando isso, a gente já sabe aonde mora o perigo. Se você não sabe aonde mora o perigo, se você não tem consciência dos alimentos que provocam acessos de compulsão ou de descontrole, vai ficar muito difícil, porque você vai querer partir para a matemática do 8 ou 80, para o radicalismo. E aí você vai querer tirar tudo que você gosta. Deixa eu te contar, isso não vai funcionar. Não vai. Criar um ambiente favorável passa pela identificação e depois pela postura adulta. É isso mesmo. A gente tem que crescer. Primeiro a gente reconhece que tem um problema e depois a gente busca a solução. Não dá pra gente buscar a solução se a gente não encontrou o problema. Quando você ia fazer prova na escola, o professor primeiro dava pra você o problema de matemática pra depois você fazer os cálculos, não é? Você não fazia o cálculo e então o professor apresentava o problema. É exatamente o que acontece no processo de emagrecimento. Primeiro você identifica o problema, depois você resolve com as ações concretas. Identificado os alimentos que provocam descontrole, aí sim você pode partir para a construção de um ambiente que seja favorável para o seu emagrecimento. Que ambiente é esse, Carol? Esse ambiente ele vai ter, de maneira concreta, esse ambiente vai passar por essa identificação, que eu acabei de falar, e pela evitação desse objeto controle, até você estabelecer uma relação mais saudável com aquilo que está faltando. Então perceba que a identificação, ela não vai incluir somente o objeto que te provoca esse descontrole, somente o alimento que te provoca essa vontade compulsiva de comê-lo todo o tempo. Ela vai passar também pela identificação do que está faltando na sua dieta, do que está faltando na sua alimentação, do que está faltando para os seus bons hábitos. A hidratação é mais frutas, legumes, verduras, ter uma relação mais saudável com a hora de comer. Não comer olhando para o celular, não comer diante de uma tela, não comer rápido. É não pedir aquele lanche na sexta-feira à noite só porque você tá cansada, tá triste, ou então tá frustrada porque não gosta do seu trabalho, porque na sua relação tudo vai mal, porque na sua casa as pessoas brigam e aquilo te provoca angústias e o seu problema tá realmente na gestão das suas emoções. Então você acaba descontando isso na comida? Qual é o problema? A gente precisa identificar qual é o problema. Muito dos problemas
de sobrepeso e obesidade estão relacionados com as emoções, com a forma como a gente aprendeu a se relacionar com a comida. Isso faz com que a gente tenha dificuldade de inserir novos hábitos, porque a gente está sempre correndo atrás de soluções emocionais. E a comida acaba entrando nisso também. Comida não é só para nutrir o nosso corpo, para dar calorias, para dar nutrientes. Ela também faz afago na alma. Ela também é sobre afeto. Então você precisa identificar aonde estão as suas emoções. Você sabe dizer quando tá frustrada, cansada, estressada, magoada? Ou você tá só com fome e cansado o tempo inteiro? Deixa eu te falar uma coisa, da minha experiência como naturóloga atendendo pessoas há mais de 3 anos, o que eu mais consigo constatar é que as pessoas não sabem nomear as suas emoções. Quando eu pergunto pra elas, o que você come antes de dormir? Que você comeu ontem, que você toma no café da manhã. Geralmente vem 5 minutos de silêncio porque elas não têm a menor ideia do que passou pela boca nem entrou no estômago. Elas não conseguem identificar isso. Quando eu pergunto qual é a emoção que você mais sente no dia a dia, raiva, tristeza, alegria, vontade de sorrir, vontade de bater, vontade de chorar, elas conseguem responder isso muito mais rápido, percebe? Então as suas emoções, elas precisam ser identificadas para que você consiga identificar qual é a relação das suas emoções com a sua comida. Isso também é criar um ambiente favorável. Isso não quer dizer que você vai conseguir evitar comer um bolinho, comer um sorvete, comer um chocolate quando você tá triste ou de TPM. Mas vai facilitar muito a longo prazo se você identificar quando é fome fisiológica e fome emocional. Isso vai fazer diferença na criação do seu ambiente favorável, porque você já sabe que na hora de uma crise emocional, você terá tendência a fazer apelo ao seu alimento descontrole, ao seu alimento que provoca compulsão. Ter consciência é o passo essencial para que a gente possa criar um ambiente favorável para o nosso processo de emagrecimento. Outra coisa que vai ajudar muito, e que eu falo sempre nas minhas redes sociais, é ter uma postura mais adulta. Você acha que você tem uma postura mais adulta? Conta aqui para mim nos comentários. Eu escuto muito a frase, mas sem isso, e aí você coloca o que você quiser aqui na frente, eu não existo. Pão, café, chocolate, doce, bolo, presunto, queijo, enfim, coloca aí o que você quiser. E eu sempre brinco com as pessoas dizendo que você existe sim sem isso, você só existe melhor com isso. Só que essa é uma percepção que você tem de você mesma. E isso é passível de mudança. Eu também não me identificava sem café com leite e pão molhadinho ali no café com leite. Pão na chapa com café com leite é a coisa que eu mais sinto saudade do Brasil, aliás. Aqui na França não tem. Aqui na França não tem pão francês. O café com leite daqui tem outro gosto. E eu não como mais pão molhadinho no meu café com leite. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa de antes. Ou melhor, eu continuo sendo uma versão melhor de mim mesma, mas sem aquelas coisas que me tornavam dependente. Então perceba que a identificação, o reconhecimento, realmente reconhecer que você tem um problema, isso vai ser crucial. Eu tô falando isso pra você porque eu demorei muito tempo, eu mesma, pra reconhecer que eu tinha um problema. Eu achava que a questão da minha obesidade, a questão do meu sobrepeso, era só uma questão de falta de controle, era uma questão de genética. Eu vivia procurando por problemas hormonais pra justificar o meu sobrepeso. Só que isso nunca existiu. A minha tireoide tá perfeita, os meus pais, os meus avós, os meus primos, os meus irmãos não são obesos. E eu continuei por muito tempo procurando muletas para justificar o meu sobrepeso e o meu descontrole. No meu processo de emagrecimento, as coisas só começaram a mudar quando eu coloquei essas coisas em prática. Quando eu entendi que eu tinha um problema, quando eu pedi ajuda, quando eu reconheci quais eram os meus alimentos provocadores de dependência e de compulsão, e o mais importante, quando eu tive uma atitude adulta diante disso. O que significa isso na prática? Quem faz as compras na sua casa? Quem enche o carrinho do supermercado? Quem paga as compras na sua casa? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem acesso à internet, você paga boletos, e agora vocês vão saber que idade eu tenho, mas vocês também são responsáveis por você mesmos, ou deveriam ser. E isso faz com que a gente automaticamente tenha a obrigação de ser mais adulto. Ninguém vai mudar nada pra você, eu sinto muito. Eu tô aqui pra ser processo, eu tô aqui pra te trazer informação, pra te trazer metodologia, pra te trazer estratégias, mas se você nada fizer, nada vai acontecer. Portanto, a hora de adotar uma postura mais adulta é aquela hora em que você reconhece, olha, eu tenho um problema com chocolate, eu tenho um problema com cerveja. No meu caso, eu tenho problema com vinho. Isso quer dizer, se eu tiver acesso o tempo inteiro ilimitado, eu não vou ter controle. Eu acho uma postura muito infantil da vida a gente achar, por exemplo, que é o alcoólatra ou viciado em jogos e que pode passear num cassino. É a mesma coisa no seu processo de emagrecimento. É muito infantil da nossa parte achar que nós temos episódios de compulsão e descontrole diante de um alimento e continuar comprando ele e colocando no armário, sentar aqui no sofá e ficar olhando o armário ali na frente e falar assim: mas eu não vou comer porque eu sou forte, mas eu não vou tocar porque eu tenho resistência, mas eu nem vou pôr ali porque eu sou uma pessoa adulta. Essa não é uma postura adulta, essa é uma postura infantil. Pensa numa criança, você compra um ovo de Páscoa, você coloca em cima da mesa e você fala pra ela não toca. O que você acha que vai acontecer? É o mesmo que acontece com a gente no processo de emagrecimento. Se a gente não tornar um ambiente favorável pro nosso emagrecimento, isso não vai acontecer. E às vezes é preciso ter postura adulta diante das coisas que a gente precisa fazer. Então se você tem um objeto que te provoca compulsão, que te provoca comer, até você passar mal, até você ter dor de barriga, até você ter
dor na consciência e ficar se sentindo culpada por horas até o próximo episódio acontecer, você não pode ter a ele livre acesso. Isso significa que ele não deve entrar na sua casa. Isso significa que você não pode comprar e colocar no armário e esperar que de repente o seu cérebro vai entender que você não precisa mais daquilo. Essa é uma postura infantil diante da vida. É como se você estivesse fazendo uma birra. Põe aqui do meu lado e eu vou ver até quando eu aguento. Não vai funcionar. É por isso que quando eu falo de planejamento, quando eu explico lá no Instagram sobre a minha rotina, quando eu dou dicas de como que você pode melhorar a sua rotina, como que você pode integrar coisas novas, tô sempre falando da maneira como eu ajo diante das coisas. Porque foi isso que deu resultado no meu processo de emagrecimento. Eu não consegui emagrecer 60 quilos comprando 4 por ação todos os dias. Quando eu me mudei pra França em 2014, eu engordei 20 quilos em 6 meses. Mas eu comia muito. Você não tem noção do quanto eu comia. Era feio de ver. Como você come? Eu comia uma baguete por dia. Baguete, aquele pão imenso, sabe? No Brasil, aqui é muito comum. Eu comia uma baguete por dia, com um camembert dentro. Cortava o camembert assim, ó, um queijo super gordo, cheio de caloria vazia, extremamente inflamatório. Você realmente acha que eu consegui emagrecer 60 quilos continuando tendo na minha casa livre acesso a uma baguete, a um camembert por dia? Eu sei que o que eu tô falando aqui pode parecer radical, mas é completamente diferente de dieta restritiva você evitar a facilidade, o caminho prático até o seu mau hábito. E é disso que eu tô falando. Quando você cria um ambiente favorável, você corta as pontes com os maus hábitos. Você corta o acesso direto aos maus hábitos. Se o seu mau hábito é o pão, consuma outras coisas. Comece a aprender, a doutrinar, a ensinar o seu paladar, ao seu corpo, ao seu cérebro, que existem outras coisas nutritivas também. Cresci em Minas, moro no sul da França, não tem pão de queijo. Eu não sou eu sem pão de queijo? Percebe? É disso que eu tô falando. Muitas vezes a gente vai colocar o nosso objeto como... Tô falando objeto, mas pense em alimento, tá? Muitas vezes a gente vai colocar o nosso objeto como uma condição para sermos quem somos. Mas isso nem sempre vai dar resultado. Muito pelo contrário. Às vezes esse vai ser o tiro no nosso pé. Não é porque você se identifica com um alimento que ele pode fazer bem para você. A gente vai falar aqui também sobre a ortorexia. A tendência que nós temos a levar as coisas tanto pro extremo que ser saudável também pode ser uma doença. E isso se chama ortorexia. Eu quero que você coloque essas táticas em prática. Cresça na sua postura. Adote realmente um ambiente favorável. O que tá faltando na sua vida? O que tá faltando nos seus bons hábitos? Os maus hábitos a gente já conhece. A gente dorme mal, usa internet demais, se hidrata pouco, não vê o sol, não caminha, não faz esporte, não come frutas, legumes e verduras da melhor maneira possível. A gente já conhece os maus hábitos. Eu quero saber o que você vai fazer para conquistar os bons hábitos. Você precisa cortar as pontes com os maus hábitos. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar. Gostou desse vídeo? Eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui. Você quer aprender mais? Então vem participar do evento no dia 26 de junho, onde eu vou ensinar você a desconstruir a ideia de dietas restritivas e realmente começar um emagrecimento sem neura. Porque com técnicas naturais, estratégia e conhecimento, você pode realmente protagonizar o seu corpo e a sua saúde. A gente se encontra no dia 26 de junho. Te espero lá.